recebê-las aqui entre nós. Que bom que vocês estão aqui. Que Deus os abençoe e que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Peço que você mantenha aí o texto aberto. Nós já vamos ler os versos que nos conduzirão aqui nesse momento de exposição das Escrituras. 1903, início do século XX, os irmãos Wright realizaram o primeiro voo de avião. O mundo nunca mais foi o mesmo depois da invenção do avião. Agora, não existia mais lugar distante depois que inventaram o avião. 1928, Alexander Fleming, depois de muitos anos de estudo, descobriu a penicilina, primeiro antibiótico que a humanidade conheceu. Depois dessa descoberta, quantas vidas foram salvas? Difícil a gente saber. 1945, 2 bombas atômicas foram lançadas sobre 2 cidades japonesas, Hiroshima, 2 dias depois, Nagasaki. Em Hiroshima, 100.000 pessoas morreram em 1 minuto. O número de mortes por causa dessas 2 bombas foi absurdo. E a humanidade conheceu um tipo de armamento capaz de destruir a vida no planeta. Por isso que depois da Segunda Guerra Mundial aconteceu uma guerra entre americanos e soviéticos chamada de Guerra Fria. Porque é fria porque eles não se atacam. E eles sabem que se um atacar o outro, eles têm poder para destruir o mundo. 1946, John Edgar e John McCall criaram o primeiro computador digital eletrônico conhecido como ENIAC. Tempos depois, em 1981, a internet começou a dar os seus primeiros passos. E eu poderia continuar aqui listando fatos importantes, impressionantes, que mudaram a história do ser humano. Avião, penicilina, bombas atômicas, internet, computador. Quantas coisas que aconteceram ao longo da história que mudaram completamente a vida do ser humano aqui nesse planeta. Mas eu vou contar para você agora o acontecimento. O acontecimento. O maior de todos os acontecimentos. Aquele que nada chega perto. A partir do verso 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai,
ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já este o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou. Chama sua atenção aí para o verso 26, onde Lucas diz que no 6º mês de quê? Da gravidez de Isabel. Em 6 meses, Gabriel, o anjo, fez 2 aparições e 2 proclamações de nascimento. Ao que parece, o trabalho desse anjo aqui não era monótono. Ele é enviado por Deus para transmitir notícias encantadoras, espetaculares. O nascimento de João Batista, o nascimento do Cristo. Quem não gostaria de transmitir essas notícias? E diz o relato bíblico que inicialmente ele vai se deparar com incredulidade. Depois, agora, ele percebe receptividade, fé. Quem conhece a história, lembra que lá atrás, primeiro ele fala a um idoso, agora ele fala com uma jovem. Antes ele fala com um sacerdote, agora ele vai falar com um descendente da casa de Davi. Lá atrás, no templo, foi o local onde ele apareceu, fez a primeira anunciação. Agora ele vai para uma localidade chamada Nazaré. Primeiro ele anuncia o nascimento de alguém da envergadura de João Batista. Depois ele vai anunciar o nascimento do Messias tão aguardado por gerações e gerações. E a notícia que Gabriel transmite, ela é extraordinária. Na verdade, é a notícia do maior acontecimento da história da humanidade. Nunca aconteceu algo parecido. Jamais voltará a acontecer algo semelhante àquilo que Gabriel anunciou. Que privilégio desse anjo! Anunciar o maior de todos os acontecimentos da história da humanidade. E eu espero chegar ao final aqui dessa mensagem mostrando a você que de fato esse foi o maior de todos os acontecimentos da história da humanidade. E a ele coube o privilégio de anunciar este acontecimento. E eu digo isso porque nós, seres humanos, gostamos de contar coisas, de passar notícias à frente. Não é? Nós gostamos de falar de política. Você soube? Nós gostamos de falar de futebol, gostamos de falar de filmes, de carros, gostamos de falar da vida dos outros. Parece que esse é o motivo que mais dá vontade de falar. Olha, você maligno isso. Pecado.
Mas impressiona como que nós cristãos gostamos de falar de tantas coisas, de anunciar tantas coisas para as pessoas, menos do Evangelho. Menos do Evangelho. Logo no início desse texto, nós somos convidados a fazer uma reflexão. O que é que te impede de falar de Cristo para aquelas pessoas que estão próximas a você? Você fala de tantas coisas com elas. Por que não falar de Cristo? Gabriel recebe um grande privilégio. Ele é enviado por Deus para anunciar o nascimento de Jesus Cristo. Nós também recebemos esse privilégio. Gabriel foi fiel ao desempenhar a sua tarefa. E eu e você? Jesus nos deu esta ordem: indo por todo o mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Olha o verso 28. Entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Assim que ele entra no local onde Maria estava, diz Lucas que ele faz uma saudação calorosa, provavelmente para criar ali uma atmosfera de tranquilidade, diante daquilo que Maria presencia. Obviamente, naturalmente, ela ia ficar cheia de medo, cheia de temor. Então ele tem aqui uma saudação calorosa, tentando criar esse ambiente de paz no coração de Maria. E o texto nos lembra que jamais uma mulher teve honra tão elevada quanto a mãe de Jesus. Apenas uma entre milhões do seu tempo, entre bilhões da história da humanidade, apenas uma teve esse privilégio enorme de ser um instrumento pelo qual Deus iria se manifestar em carne. Maria teve esse privilégio de ser o instrumento, o vaso, o meio. A Bíblia diz que por uma mulher entrou o pecado no mundo, e através do pecado, a morte. Semelhantemente, pela concepção de uma mulher, a vida e a imortalidade vieram à luz quando Jesus nasceu. Não é de se admirar que o anjo tenha virado para ela e tenha dito: muito favorecida, muito agraciada, pelo privilégio que ela teve de ser aquela por quem Jesus viria ao mundo. Verso 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Como será isto? Até hoje, essa pergunta não foi respondida. Como? Como será isso? Ninguém sabe. A concepção virginal é uma das doutrinas do cristianismo mais difíceis, mais complicadas de serem aceitas pelos céticos, por aqueles que descreem, por aqueles que duvidam. Uma virgem conceber? Na verdade, José, marido de Maria, ele representa esse grupo. José foi o primeiro cético acerca da concepção virginal de Maria. Enquanto um anjo não o visitou e não esclareceu a ele do milagre, ele não acreditou. Certa vez perguntaram a um jornalista famoso americano, Larry King. Ele tinha um programa onde ele
entrevistava outras pessoas, entrevistou muita gente. E um dia ele estava sendo entrevistado e alguém perguntou a ele assim: se você tivesse a oportunidade, ou se você pudesse escolher uma única pessoa ao longo da história para você entrevistar, desde o início da humanidade, que pessoa seria essa? Ele disse: Jesus Cristo. E se você tivesse só uma pergunta para fazer a essa pessoa, que pergunta seria essa? E ele disse: eu perguntaria se ele realmente nasceu de uma virgem. Porque a resposta para essa pergunta definiria tudo para mim. Porque se ele nasceu de uma virgem, tudo que é dito acerca dele também é verdade. Então o anjo vira para Maria e diz: você será revestida pelo poder do Espírito Santo e conceberá. Ela pergunta: mas como assim? Como será isso? Porque não tenho relação com homem algum. Vários teólogos chamam a atenção para o fato de que o correto sobre esse milagre aqui é chamado de concepção virginal, e não, como muitos falam por aí, nascimento virginal. Por quê? Porque no nascimento de Cristo não tem nada de sobrenatural. Jesus nasceu de maneira comum, como todas as crianças, em nada diferente de qualquer criança que nasce no mundo. O milagre é aquilo que acontece no útero de Maria. O milagre é que o Espírito Santo vem ao útero daquela mulher. Deus se torna um zigoto no útero de uma virgem judia que ainda não tinha tido relações sexuais. Ali está o milagre. Então, ao se referir a esse fato, o certo é falarmos concepção e não nascimento virginal. Como será isto? Pergunta ela. Como pode? Como assim? Aqui nós estamos diante daquelas situações onde João Calvino disse: onde Deus cerrou a sua santa boca, eu parei de perguntar. Essa é uma daquelas situações. Como eu vou? Como assim? Como será isto? Um bispo inglês chamado J.C. Ryle, ele vai dizer que uma religião que verdadeiramente vem dos céus, ela tem os seus mistérios. Uma religião que vem dos céus, ela tem os seus mistérios. E eu e você precisamos precisamos aprender a conviver com os mistérios. A encarnação de Cristo, a concepção virginal fazem parte daquela lista de mistérios da fé cristã. Maria então pergunta para o anjo: como será isso? Não sabemos. Até hoje a pergunta não tem resposta. Como será isso? Não sabemos, mas nós sabemos das verdades que estão por trás desse milagre. E a doutrina da concepção virginal nos ensina várias verdades. Ela nos transmite vários ensinamentos. Eu listei apenas 4 aqui para a gente, por causa da nossa hora. Primeiro, a concepção virginal de Cristo nos lembra que a salvação ela vem de Deus. A concepção virginal é um lembrete inequívoco de que a salvação jamais pode acontecer por meio do esforço humano, da capacidade humana, da obra humana. A salvação do homem sempre será uma obra divina.
Quando Paulo escreve aos crentes da Galácia, ele vai dizer assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Algo como a concepção virginal vem do céu. Salvação é algo que vem de Deus. É Ele que começa, é Ele que termina. Aquele que começou a boa obra em vós, é Ele. Outra verdade que a concepção virginal nos lembra, nos ensina, e nós celebramos aqui hoje, a possibilidade da união, da plena divindade com a plena humanidade em uma só pessoa. Talvez isso possa ser estranho para muitos de vocês, mas isso é essencial à fé cristã. O Deus que nós adoramos, o Cristo que nós celebramos, Ele é verdadeiramente homem, Ele é verdadeiramente Deus, 100% homem, 100% Deus. E se Jesus viesse ao mundo de outra forma, por outros meios, nenhum deles uniria com tamanha clareza a sua humanidade e a sua divindade. Pensa comigo. Se Deus resolvesse criar Jesus lá no céu, como um ser completamente humano, e enviasse Jesus, já feito humano, lá no céu, e enviasse Jesus para a terra, sem nenhuma participação humana, seria difícil a mim, a você, entender, ver Jesus como plenamente humano. Jesus não faria parte da raça humana que descende fisicamente de Adão. Por outro lado, se Deus resolvesse usar os dois genitores humanos e nesse processo, de uma forma milagrosa, unisse a natureza divina à natureza humana, nós não compreenderíamos como que Jesus pode ser Deus, pois a origem dele é idêntica à nossa. Mas Deus, em sua sabedoria, ordenou uma combinação de influência humana e de influência divina no nascimento de Cristo, de forma que a sua plena humanidade é vista pelo nascimento de uma mulher e a sua plena divindade é vista pela concepção no ventre de Maria, pela obra poderosa do Espírito de Deus. 100% Deus, 100% humano. Essa doutrina nos ensina isso. Outra verdade que ela nos ensina, importantíssima para a nossa fé, ela tornou possível a verdadeira humanidade de Cristo sem a herança do pecado. O que eu quero dizer com isso? Todos os seres humanos herdaram a natureza corrupta de Adão. Romanos 5,12, está lá. Todos os seres humanos são pecadores. O bebezinho mais bonitinho, está aqui, ó, lindinho, já é pecadora. Nasceu tem 3 meses, pecadora. Qual é a prova que ela é pecadora? Ela pode morrer. Qual é a prova de que bebês são pecadores? O fato de que eles morrem. Porque tudo aquilo que o pecado toca, ele mata. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Bebês morrem, bebês são pecadores. O que acontece com Jesus? O pecado original que passa de pai para filho, que é transmitido pelos pais, é interrompido em Cristo. Jesus não descendeu de Adão da mesma maneira que todos os seres humanos. O nascimento dele teve a participação humana, mas principalmente a participação divina. Por isso
que a concepção virginal de Cristo nos ensina que aquele pecado que vai passando de um para outro, em Cristo ele é interrompido. E essa verdade, ela fica explícita na fala do anjo para Maria, quando o anjo diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ou seja, por causa da obra do Espírito Santo, o anjo diz assim: o menino será santo. Por causa da obra do Espírito Santo, o menino será santo. Por que Jesus não herdou, pastor, a natureza pecaminosa de Maria? A Igreja Católica vai dizer que a própria Maria era isenta de pecado. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Isso é resultado das tradições deles. Mas a gente poderia pensar: Maria não herdou o pecado da mãe? A mãe da avó, e assim por diante. Segundo as Escrituras, Jesus não herdou o pecado da sua mãe por causa da obra miraculosa e poderosa do Espírito de Deus, impedindo a transmissão do pecado. Por isso que o anjo diz: a criança será santa. Por fim, a concepção virginal nos lembra ou valoriza o papel da mulher. Essa cultura na qual Jesus nasce, ela é uma cultura machista. Mulheres nem eram contadas. Lembra lá? A multiplicação dos pães, contaram os homens. E aí o texto diz assim: fora mulheres e crianças. Nem contadas elas eram. Nunca parou para pensar que o homem, ele não tem nenhuma participação no processo da encarnação? Você pergunta isso. O macho foi descartado completamente. Deus se utilizou unicamente da mulher. Deus se apoderou da natureza humana na sua parte mais frágil. É uma valorização da mulher. De forma que, quanto à sua natureza divina, o Senhor não teve mãe. E quanto à sua natureza humana, Jesus não teve pai. O texto diz mais: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Nós não podemos deixar passar despercebido o lugar de proeminência que os evangelhos dão ao papel do Espírito Santo no mistério da encarnação. Em cada grande etapa da obra redentora, nós encontramos uma menção especial à figura do Espírito Santo. Quem que realizou a expiação pelos nossos pecados? Cristo? Sim, sem dúvida. Mas quando você vai lá na carta aos Hebreus, nós somos informados o seguinte: pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Não foi Jesus quem ressuscitou para a nossa justificação? Sim. Mas o apóstolo Pedro vai nos dizer que ele foi vivificado pelo Espírito. E aqui nós somos lembrados por Lucas pelo papel do Espírito Santo na obra da encarnação. E é nosso dever dar ao Espírito Santo, em nossa devoção pessoal, o mesmo lugar que ele ocupa nas Escrituras. Tudo que nós crentes temos, somos, desfrutamos do Evangelho, se dá, temos
unicamente por causa da ministração do Espírito Santo nas nossas vidas. A obra de cada uma das pessoas da Trindade é total e igualmente necessária à salvação de cada alma redimida. A eleição, a predestinação acontece por Deus Pai. O sangue derramado por Deus Filho que se encarnou, e a santificação que é operada mediante a obra do Espírito Santo no nosso coração. Nós não podemos nos esquecer e isolar nenhuma dessas etapas. E aí, verso 37, diante da pergunta de Maria, como será isso? Lá no verso 34, o anjo diz assim: Maria, para Deus não haverá impossíveis. Para Deus não haverá impossíveis. Irmãos, todas as objeções, todas as dificuldades em relação à encarnação, elas se encerram com essa frase de Gabriel. Esse é o princípio estabelecido pelo anjo para fazer silenciar qualquer crítica, qualquer objeção. Se nós não formos incrédulos, nós temos aqui no verso 37 uma receita para vivermos em paz. Se nós não formos incrédulos, nós temos nessa fala uma receita para vivermos tranquilos aqui neste mundo. Porque se de fato acolhêssemos essa palavra do anjo, você pode ter certeza que nós viveríamos vidas muito mais saudáveis. Nós viveríamos uma vida muito melhor. Para Deus não há impossíveis. Não são poucas as indagações, não são poucos os questionamentos, as críticas, as zombarias que ao longo da história têm sido feitas à fé cristã. Pergunta-se por aí: como que pode um livro como esse aqui ser palavra de Deus? Deus falou através de um livro? Como pode existir um Deus em 3 pessoas? Como pode, ao mesmo tempo, Deus ser soberano sobre todas as coisas e o homem ser responsável pelos seus atos? Como pode uma criança nascer de uma virgem? Como será isso? Como é possível isso? Foi a pergunta, a indagação de Maria. É a indagação de muitas pessoas sobre muitas doutrinas, revelações da fé cristã. Como será isso? Como pode isso? O anjo responde e diz: para Deus não existem impossíveis. Muitos céticos zombam, criticam o fato de Jonas ter sido engolido por um peixe. Quem crê no Deus da Bíblia crê que Jonas poderia ter engolido o peixe. Ah, pastor, aí já é demais. Aí já é demais. Sabe o que é demais? Demais é Deus saber o que todos nós estamos pensando nesse exato momento. Sabe o que é demais? É Deus saber o que todos os seres humanos estarão falando no dia 8 de dezembro de 2034. Sabe o que é demais? É Deus contar e chamar cada estrela pelo nome. Você já deve ter ouvido falar quantas estrelas existem no universo.
Sabe o que é demais? É Deus saber quantos fios de cabelo existem nas nossas cabeças. Sabe o que é demais? É Deus não permitir que um pardal caia, sem que seja da vontade dEle. Sabe o que é demais? É Deus saber quantos grãos de areia existem nas praias do mundo. Sabe o que é demais? A encarnação é demais. A encarnação é algo inconcebível. Deus, homem, Deus vir a este mundo. Como será isso? Como isso é possível? Isso só é possível porque para Deus não existem impossíveis. Essas coisas, elas são impossíveis de serem compreendidas na minha, na sua, nas nossas mentes que são finitas, que são limitadas. Mas não é porque nós não conseguimos alcançar esse Deus grandioso que Deus não possa fazer. O problema, ele está na limitação da nossa mente. O problema está na nossa mente pequenininha e fraca em entender esse Deus grandioso. O problema não está na limitação do poder de Deus. Por isso que um teólogo da igreja, muito tempo atrás, chamado Tertuliano, ele disse assim: creio porque é absurdo. Porque se não fosse absurdo, eu entenderia. Mas como eu não entendo, então eu creio. É questão de fé. Sabe o que disse um dos amigos de Jó? Quando Jó estava lá diante daqueles dilemas terríveis, daquelas perguntas que até hoje muitas delas não têm resposta. Um dos amigos de Jó, chamado Zofar, ele disse assim: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso, como as alturas dos céus e a sua sabedoria? Que poderá fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? Sabe o que disse o salmista? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. O salmista está dizendo: a grandeza de Deus está para muito além daquilo que é decifrável. No outro salmo, o salmista vai dizer: grande é o Senhor e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. No outro salmo, o salmista diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Contaria sem jamais chegar ao fim. Sabe o que disse o profeta Isaías? Ele diz assim: da mesma forma que os céus são mais elevados do que a terra, também os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos caminhos, e os seus pensamentos maiores do que os nossos pensamentos. Sabe o que disse o apóstolo Paulo, que também fez parte desse coro? Ele disse: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que depois possa ser restituído? Agostinho também deu a sua contribuição. Ele disse o seguinte: por mais altos que forem os voos do pensamento, Deus está muito além. Se compreendeste, não é Deus. Se pudeste compreender, compreendeste, não Deus, mas apenas uma representação de Deus. Se pudeste quase compreender, então foste enganado pela tua reflexão. Olha o que Agostinho diz: se compreendeste, não é Deus,
dizendo assim, ó, se cabe dentro da sua cabeça, não é Deus. Se puder ser descrito por você, não é Deus. Paulo, quando escreve a Timóteo, diz assim: Timóteo, Deus habita em luz inacessível. Então, como pode ser isso? Deus. Porque para Deus, disse Gabriel a Maria, não há impossíveis. Essa é a receita que o anjo deu àquela mulher. E é uma receita que serve para todos os seres humanos. O Riley, que eu citei há pouco, ele vai dizer: primeira vez, gente, calma aí, sossega aí, não precisa ligar celular não, pode deixar, vamos continuar aqui. Eu estava mencionando os feitos do Senhor, os testemunhos das pessoas ao longo do tempo de quem é o Senhor. Ia mencionar aqui o J.C. Ryle, quando ele vai dizer que a fé, ela nunca descansa tão calma e pacificamente quando repousa sua fronte no travesseiro da onipotência de Deus. Amém. Me ajuda, tenta se concentrar aqui. Quais são os dilemas que você carrega nesse momento da sua vida? Talvez precise ligar a arma. Vem para lá para a gente lá o controle. Liga ali. Quais são os dilemas que você carrega nesse momento da sua vida? Quantos de vocês chegam aqui nessa noite para celebrar um acontecimento tão encantador? Você encontra aqui pessoas felizes? Você participa de um ambiente alegre? Mas pode ser que você esteja sangrando na alma. Quantos que aqui chegam, ou que vivem nesse momento de suas vidas, cheios de dores, assolados, assombrados por traumas do passado, medos, angústias? Quais são as respostas que você procura há muito tempo e não tem resposta? Quais são as perguntas que você faz há muito tempo e não tem encontrado respostas para elas? Para Deus não existem impossíveis. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E eu vou encerrar por causa do nosso contexto aqui. Sabe por que o Natal é um tempo de esperança? Não é porque um clima de sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar. Sabe por que o Natal é um tempo de esperança? Não é porque os velhos amigos irão se abraçar e os desconhecidos irão se falar. Sabe por que o Natal é um tempo de esperança? Não é porque é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Natal é um tempo de esperança, porque, como disse o anjo a Maria, para Deus nada é impossível.
É por isso que o Natal é um tempo de esperança. Porque para Deus não existem impossíveis. E a maior prova de que para Deus não existem impossíveis é a encarnação do seu Filho. Então, essa semana você vai se reunir lá com a sua família, você vai se encontrar lá com seus amigos, e quando você for desejar a alguém Feliz Natal, saiba que, biblicamente, quando nós desejamos Feliz Natal, nós estamos, dentre tantas outras coisas, celebrando o poder de Deus, celebrando a onipotência de Deus, anunciando que Deus tudo pode. Nós estamos, ao dizer Feliz Natal, proclamando ao mundo aquilo que Gabriel disse a Maria: para Deus nada é impossível. Então, que estas verdades nos façam celebrar o Natal com uma atitude de adoração, com um coração cheio de consolo, de confiança, naquele que a Bíblia chama de El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Eu não sei quais são as suas dores, as suas preocupações, os seus medos, mas Natal é um momento em que nós podemos dizer: para Deus não há impossíveis. Amém. Seja na sua casa, seja no seu lar, seja no seu casamento, seja onde for, para Deus não há impossíveis. Que assim seja na minha vida, na sua vida, e que, entendendo isso, de fato, nós tenhamos um Feliz Natal. Amém. Vamos cantar?